exige-se que a pessoa esteja afiliada a um partido político pelo menos um ano antes das eleições. Claro, deve estar filiado ao partido pelo qual deseja concorrer. Deve estar filiado pelo partido pelo qual deseja concorrer pelo menos um ano antes das eleições. É possível que o estatuto de um partido fixe prazo maior, exija que a pessoa esteja filiada ao partido 2, 3, 5 anos antes das eleições. Não se tem visto essa exigência hoje nos estatutos de nenhum dos 27 partidos registrados no TSE. Nenhum deles tem exigência de prazo maior do que um ano. Um ano é o tempo mínimo previsto em lei. A pessoa tem que estar registrada por um partido político pelo menos um ano antes das eleições. Há exceções. Quais? Por exemplo, militares. Os militares, enquanto na ativa, eles não podem estar filiados a partido político. O militar, para concorrer, enfrenta requisitos próprios, ele tem que ser agregado pela autoridade superior, conforme o cargo. Se ele tem menos de 10 anos como militar, ele vai deixar de ser militar, ele tem que se afastar definitivamente da carreira militar. Militar enfrenta algumas situações específicas. Por isso, não se exige do candidato militar hoje sequer a filiação partidária. O que se exige é que ele seja escolhido em uma convenção de um partido e seja registrado por aquele partido. Ele tem que ser registrado pelo partido, mas não se exige daquele militar filiação partidária um ano antes das eleições, nada disso. Nem a própria filiação partidária tem sido exigida, desde que ele seja registrado por um partido. Outra situação. Magistrados aposentados, membros do Ministério Público aposentados, membro do Tribunal de Contas aposentado. Esses que durante a ativa não podiam estar filiados a partidos políticos, eles não precisam observar o prazo de um ano. Basta observar o prazo de 6 meses. Basta observar o prazo de 6 meses antes das eleições. Daqueles que não poderiam estar filiados a partidos políticos enquanto na ativa, não se exige o prazo de um ano. Basta o prazo de 6 meses antes das eleições. Ora, a regra do cidadão comum é a exigência de filiação partidária pelo menos um ano antes da data da eleição. Temos mais uma condição. Que condição é essa? Vamos ouvir aqui a pergunta de um eleitor. Meu nome é Tácito, eu queria saber qual é a idade mínima para ser candidato a um cargo eletivo. Muito bem, qual é a idade mínima para ser candidato a um cargo eletivo? Vamos ver aqui com os nossos colegas. Colega, fala seu nome e diga para vereador. Você se lembra qual é a idade mínima para vereador? Não, até porque a colega é de uma localidade do Distrito Federal, parece, não é isso? Que não há vereador. O colega se recorda da idade mínima para vereador? Salvo engano, seria mesmo deputado distrital, 21 anos, alguma coisa assim. Então, na verdade, para vereador, a idade mínima exigida hoje é 18 anos. E temos, inclusive, observado, e é uma particularidade das outras regiões, colega também, eu sei que é do Distrito Federal, onde não há vereador, nós temos hoje a exigência de que a pessoa tenha 18 anos no dia, qual dia? Da posse. Em relação à idade mínima, vem se exigindo que ela esteja cumprida no dia da posse. É o que consta do parágrafo 2º do artigo 11 da Lei 9.504 de 97. Artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9.504 de 97. Idade mínima deve ser preenchida no dia da posse, o que tem permitido a pessoas com 17 anos de idade concorrer ao cargo de vereador.
Ainda que essa pessoa tenha 17 anos, pode ser que no dia da posse ela já tenha 18 e tenha se admitido as candidaturas. Não é pacífico, não. Há quem sustente que esse dispositivo é inconstitucional, porque os requisitos todos deveriam estar cumpridos na data da eleição. Alguns sustentam essa tese. Mas o artigo está mantido, tem presunção de constitucionalidade, tem se admitido candidaturas de pessoas que têm 17 anos, desde que no dia da posse já tenham 18. Isso para vereador. Para prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, qual é a idade mínima? Colegas, recorda da idade mínima? Pega o microfone, por favor. Prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. De 21 anos? 21 anos. 21 anos de idade na data da posse. 21 anos na data da posse. Depois, para governador, vice-governador, pensando aqui ainda no executivo, poder executivo, governador e vice-governador, qual a idade mínima no dia da posse? Colegas, recorda? 30 anos. 30 anos na data da posse. E com relação ao presidente da República, vice-presidente da República também, 35 anos na data da posse. Para presidente e vice-presidente da República, 35 anos na data da posse. E com relação aos deputados? Deputado estadual, deputado distrital no Distrito Federal, deputado federal. Para deputado, qual a idade mínima? Idade mínima no dia da posse, 21 anos de idade. 21 anos de idade. E senador, qual a idade mínima no dia da posse para ser senador? O colega se recorda da idade mínima para senador? Não, a colega? 35 anos de idade. 35 anos de idade na data da posse para senador. Comenta-se que na construção de Brasília, quando se fez os símbolos do Congresso Nacional, o côncavo e o convexo, em relação ao côncavo, aquele que tem a figura aberta em cima, que é a Câmara dos Deputados, funcionaria como uma forma de ebulição. É aberto em cima porque seriam pessoas mais jovens. Vimos que para ser deputado basta ter 21 anos na data da posse. Então teríamos ali uma ebulição maior. Enquanto no Senado, a outra figura, a tampa, no Senado teríamos pessoas mais velhas que estariam, de certa forma, contendo aquela ebulição quando em excesso, e dali surgiria a fórmula das leis. Okay? Esse teria sido o ideal do Niemeyer na Constituição. Segundo, comentaram, confesso aos colegas, não tem uma confirmação histórica documentada disso, mas é o que se ouve. A razão desses símbolos. O símbolo aberto da Câmara seria também para captação de ideias. Normalmente os projetos de lei começam a tramitar pela Câmara, a Casa dos Representantes do Povo. De qualquer forma, temos ali o côncavo e o convexo. Pois bem, outra situação que nós temos diz respeito aos membros do Ministério Público. Aos juízes, nós sabemos, muitos e muitos anos, veda-se qualquer atividade político-partidária. No entanto, em relação aos membros do Ministério Público, antes da emenda constitucional 45, admitia-se a participação político-partidária de membros do Ministério Público, desde que eles fizessem a opção prevista no artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Vale dizer, aos membros do Ministério Público, concedia-se o direito de se filiar a um partido, de concorrer a um cargo, desde que eles fizessem a opção pelo regime anterior, ou seja, eles abrem mão da vitaliciedade, optam pelo regime anterior da estabilidade e com isso podem se filiar a um partido político e concorrer a um cargo eletivo. A emenda 45 vedou qualquer participação político-partidária
dos membros do Ministério Público. Pela Emenda Constitucional 45, qualquer participação político-partidária dos membros do Ministério Público está vetada. Como fica a situação daqueles que já estavam na carreira quando veio a Emenda 45? O Supremo já deliberou, na última eleição para deputado, recurso ordinário 1070 de 2006, recurso ordinário 1070 de 2006, o Supremo Tribunal Federal ali deliberou na candidatura do colega Fernando Capês, a deputado estadual por São Paulo, Fernando Capês, membro do Ministério Público. O TSE deliberou nesse recurso ordinário, e a decisão foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse recurso ordinário 1070/2006, TSE delibera o seguinte: aqueles que ingressaram no Ministério Público antes da Constituição de 88, eles têm o direito de optar pelo regime anterior, optam pela estabilidade, se licenciam para tratar de assuntos particulares, se filiam a um partido político e podem concorrer sem perder o cargo, Em outra hipótese, nós temos aqui a questão relativa ao membro do Ministério Público que ingressou até a Emenda 45. Não há uma resposta. E aqueles que ingressaram depois de 88, mas antes da Emenda 45, podem concorrer? Particularmente eu entendo que sim. Só não pode concorrer quem ingressou no Ministério Público após a Emenda 45. Mas, repito, o que nós temos consolidado no TSE, nesse recurso ordinário 1076, é que o membro do Ministério Público que ingressou antes da Constituição atual, esse sim pode optar pelo regime do artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e concorrer. Esse sim. Bem, com relação ainda nesse tema de elegibilidades, nós temos que pensar qual é o nosso sistema hoje. O nosso sistema é do voto circunscricional ou o nosso sistema é do voto distrital? Hoje, o nosso sistema é do voto circunscricional. Nosso sistema é o sistema do voto circunscricional. O que é que nós temos aqui? Qual seria a diferença do circunscricional e do distrital? É o núcleo eleitoral. Nós tivemos no país, há muitos anos atrás, muitos anos, questão aí de 100 anos atrás, nós tivemos a chamada Lei dos Círculos. Lei dos Círculos. E essa Lei dos Círculos, ela instituiu entre nós, essa Lei dos Círculos é um decreto 842 de 1855. Portanto, repetindo, o decreto 842 de 1855, que instituiu entre nós o sistema distrital. Durou uma única eleição. Em cada círculo, chamava o distrito então de círculo, em cada círculo, por cada círculo, concorria um único candidato. E isso não agradou os políticos desde então. A partir dali se adotou o sistema circunscricional. Então vamos pensar o seguinte: numa eleição para deputado federal, no sistema circunscricional, vamos imaginar aqui o estado de São Paulo. Nós temos no estado de São Paulo um candidato que tem domicílio eleitoral no município de Santos, e que ele pode ser votado por eleitores de Campinas, de São Paulo, de Santos, de Ribeirão Preto. O núcleo é circunscricional. Se o núcleo fosse distrital, esse candidato de Santos, conforme o tamanho do núcleo, ele só poderia receber votos, o nome dele só estaria na urna eletrônica do município de Santos. Somente eleitores de Santos poderiam votar num candidato de Santos. O núcleo distrital é muito menor. Para alguns, isso traz uma grande vantagem,
Qual é a vantagem? O eleitor, em tese, conhece o candidato, tem ideia de quem é o seu candidato, convive, de certa forma, proximamente com esse candidato. Para alguns isso é uma vantagem, para outros é uma grande desvantagem. Imagine numa eleição para vereador. Os eleitores de determinada seção de um bairro teriam que votar naqueles candidatos do bairro. A probabilidade dele vir a pedir favores indevidos ao vereador ou vincular o voto naquela pessoa a um emprego, ao fornecimento de um material de construção ou qualquer coisa do gênero também é grande. Então, há muitas polêmicas em relação a esse sistema hoje denominado circunscricional e adoção do sistema denominado distrital. Hoje, o voto é circunscricional. O voto é circunscricional. Os colegas teriam alguma questão? Tranquilo até aqui? Minha gente, então vamos ver o que é o sistema proporcional e o que é o sistema majoritário. A revista Veja, edição recente das últimas semanas, uma edição que tem na capa uma figura do Tio Sam, na última página, a revista traz um artigo falando mal do sistema majoritário, do sistema que chamam belga, ou sistema de Hont. Hont é um doutrinador belga que desenvolveu o chamado sistema que desenvolveu o chamado sistema proporcional, trata de sobras no sistema eleitoral. O que a revista critica é justamente o fato desse sistema ser muito complexo. Vamos tentar entender aqui o que é o sistema majoritário e o que é o sistema proporcional. Vamos falar hoje aqui do sistema majoritário. Quem é eleito pelo sistema majoritário? Pelo sistema majoritário são eleitos os senadores e são eleitos os chefes do Poder Executivo. Se em breve tivermos mesmo eleição para juiz de paz, os juízes de paz serão eleitos também pelo sistema majoritário. Então, chefe do Poder Executivo, vale aqui para prefeito, governador e presidente. Sistema majoritário. E senadores, igualmente temos aqui o sistema denominado sistema majoritário. Como funciona? No sistema majoritário é eleito o candidato mais votado. Independentemente da votação do partido, é eleito o candidato mais votado. Um exemplo aqui. Nós sabemos que ora votamos para 2 senadores, ora votamos para 1 senador. Vamos imaginar que estejamos aqui numa eleição para 2 senadores. O PMDB lança 2 candidatos em determinada unidade da federação. O PT 2, o PSDB 2, enfim, cada um lança 2 candidatos, um para cada vaga. Vamos imaginar que um candidato do PMDB, um dos candidatos do PMDB, receba naquela unidade da federação 2 milhões de votos. E o outro, 500 mil votos. 2 milhões de votos, o outro 500 mil votos. Vamos imaginar aqui que esse era o candidato do PMDB, 2 milhões e 500 na soma. Vamos imaginar que um candidato do PT tenha 1 milhão de votos e o outro candidato do PT tenha 300 mil votos. Quem está eleito? No PMDB temos um com 2 milhões, outro com 500 mil votos. No PT temos um com 1 milhão e o outro com 300 mil votos. Se somássemos os votos do PMDB, se somássemos os votos e dividíssemos por 2, elegeríamos os 2 do PMDB. Por outro lado, se formos para o sistema majoritário, o que interessa não é a votação do partido. No sistema majoritário, o que interessa é a votação do candidato. Nesse exemplo que nós demos, estão eleitos aquele candidato que teve 2 milhões de votos no PMDB
e aquele candidato que teve 1 milhão de votos pelo PT. Esses são os dois eleitos. Bem, quando estamos diante de uma outra situação, no sistema denominado majoritário, para chefe do Poder Executivo, quem é eleito? O sistema majoritário para chefe do Poder Executivo, ele se divide em sistema majoritário de maioria simples e sistema majoritário de maioria absoluta. É esse sistema que leva as eleições para o segundo turno, o sistema majoritário de maioria absoluta. Quando é que temos o sistema majoritário de maioria simples? Quando é que temos o sistema majoritário de maioria absoluta? Nos municípios com até 200 mil eleitores, o sistema adotado é o sistema majoritário de maioria simples. É o sistema majoritário de maioria simples, vale dizer, é eleito mais votado. Ainda que haja ali 10 candidatos e o mais votado tenha 15% dos votos, o segundo teve 13%, o terceiro teve 12%, ele é o mais votado. Nesses municípios com até 200 mil eleitores, está eleito o mais votado. Ainda que o número de votos que ele obteve não ultrapasse a soma dos votos dos outros, não interessa. É o sistema majoritário de maioria simples. É eleito mais votado. No sistema majoritário de maioria absoluta, esse sistema majoritário de maioria absoluta é usado na eleição de prefeito de município com mais de 200 mil eleitores, eleição de governador e eleição de presidente da República. Sistema majoritário de maioria absoluta. Eleição de prefeito em município com mais de 200 mil eleitores. Na eleição de candidato a governador, qualquer que seja o tamanho do Estado, do Distrito Federal, e eleição para presidente. Quem é eleito? É eleito aquele que obtém a maioria absoluta dos votos válidos. Vale dizer, é eleito aquele que obtém mais votos do que a soma dos seus concorrentes. Mais votos do que a soma dos seus concorrentes. Fernando Henrique foi eleito 2 vezes em primeiro turno, porque obteve mais votos do que a soma dos seus concorrentes. O Lula foi eleito 2 vezes em segundo turno. Por quê? Porque no primeiro turno ele não obteve mais votos do que a soma dos seus concorrentes. Então estamos aqui diante de um sistema majoritário de maioria absoluta. Sistema majoritário de maioria absoluta. Minha gente, vimos nesta aula a questão pertinente aos crimes eleitorais, falamos de condições de elegibilidade e estamos analisando o sistema majoritário. Nós voltaremos na próxima aula tratando do sistema proporcional e desenvolvendo o tema relativo ao registro das candidaturas e meios existentes para garantir a regularidade das campanhas. Ficamos aí à disposição dos colegas pelo e-mail saberdireito@stf.gov.br. Até breve, obrigado.